Hebreus. Carta aos Hebreus, nós vamos ler capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 23, texto que já está aí projetado para você acompanhar. Se você tiver sua Bíblia também aí, abra para poder acompanhar a leitura e a explicação da palavra, que diz assim: Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho, perfeito para sempre. Mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a pergunta é: quem é Jesus? Como é que você responderia essa questão? Quem é Jesus? Essa é a pergunta central do cristianismo.
É a pergunta central para a humanidade, a pergunta central para as nossas vidas. E a resposta a essa pergunta vai nos definir quem somos diante de Deus, o que esperamos sobre o futuro, como viveremos nesse mundo. Essa pergunta define se estamos dentro ou fora do caminho. Essa pergunta também foi central para as pessoas ali do primeiro século, pessoas que tiveram contato pessoal com Jesus. Gente que ouviu de primeira mão os ensinamentos de Jesus, viu seus milagres. Foi a pergunta central para os apóstolos e para todos aqueles que se interessaram pelo Evangelho. Quem é esse Jesus? E a resposta, ela precisa começar prestando atenção naquilo que o próprio Jesus disse, falou, fez. Outra parte dessa resposta foi vindo com o tempo. Quando os discípulos de Jesus começaram a meditar, conversaram entre si, oraram sobre o significado da pessoa e obra de Cristo. Fundamental para eles foi fazer essa reflexão a partir dos textos do Antigo Testamento. A Bíblia que os cristãos do Novo Testamento tinham eram os livros do Antigo Testamento. Era a palavra de Deus, a referência espiritual que eles possuíam para compreender, para interpretar todos aqueles acontecimentos incríveis que eles estavam testemunhando. E uma das respostas que os cristãos do Novo Testamento deram a essa pergunta, quem é Jesus, está em afirmar que Jesus é o sumo sacerdote. Isto é, Jesus ele é o maior de todos os sacerdotes, um sacerdote único, incomparável, especial, inigualável. Vários textos do Novo Testamento apontam nessa direção. O próprio Jesus apontou para essa resposta. Mas certamente é aqui na carta aos Hebreus que você vai encontrar essa explicação de maneira mais elaborada. Quem é Jesus? E a resposta de Hebreus é: Jesus é o sumo sacerdote instituído por Deus. Sumo sacerdote através de quem recebemos perdão. Aquele por meio de quem Deus institui uma nova aliança. O autor vai falar sobre isso, ou vai discorrer sobre esse tema nos capítulos 7, 8, 9 e 10, explicando esse ministério de Jesus como sacerdote. E ele vai fazendo isso por meio de comparações, comparando o sacerdócio de Jesus com os sacerdotes e o sacerdócio lá do Antigo Testamento. E aí a gente tem aqui um primeiro destaque, isto é, bacana chamar Jesus de sacerdote, mas você pode perguntar, né? Mas e daí? O que isso significa? Que diferença faz ter um sacerdote? O que faz um sacerdote, na verdade? O sacerdote, ele atua como um representante de Deus, um intermediário entre Deus e o ser humano. Então, quando você vai acompanhando a história bíblica, você vai ver lá no livro de Êxodo que após o Senhor tirar o povo de Israel do Egito, ele instruiu o povo a construir um tabernáculo, que depois seria substituído pelo templo. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo eram espaço sagrado, o local onde o Criador manifestava a sua glória, o seu poder, a sua presença. Então, tabernáculo e templo eram esse ponto de encontro entre Deus e o povo. Acontece que as pessoas, em geral, não tinham acesso à parte mais interna dessas estruturas, que era chamada de Santo dos Santos, o santuário.
somente os sacerdotes poderiam chegar nessa parte. Então o sacerdote, ele era o mediador entre o povo e Deus. As pessoas literalmente dependiam do sacerdote para que as suas ofertas fossem apresentadas ao Senhor. Sacrifícios de gratidão, de adoração, de perdão, eram entregues ao sacerdote e ele, por sua vez, somente ele poderia apresentá-los a Deus. Então, assim, de um lado, o sacerdote permitia o acesso das pessoas à presença de Deus. Por outro lado, ele representava o limite entre o ser humano e Deus. A separação entre o mundo pecaminoso e o sagrado. A fronteira entre o divino e o humano. A separação entre santo e impuro. O sacerdote é até onde você poderia ir. E o limite que você não deveria ultrapassar. Então o sacerdote era alguém muito importante. De certa forma, essa ideia de um líder religioso como representante do divino é algo que você vai encontrar em outras religiões, até os dias atuais. Supostamente, pessoas que vão se apresentar como mediadores entre o ser humano em geral e o mundo espiritual. Pessoas que se colocam na condição de somente eles acessarem o mundo de lá. Então, deuses, espíritos, entidades vão falar somente com eles. Somente através deles as pessoas podem oferecer suas oferendas. Eles são os legítimos representantes, supostamente, do mundo divino. Você precisa deles. Você precisa dos lugares sagrados que somente eles podem entrar. Altares que somente eles podem ministrar. Rituais que somente eles podem fazer por você. Na época do Novo Testamento, esse era um padrão comum na religiosidade dos povos gregos, romanos e todos os povos da época. Você tinha ali diversos templos e santuários, cada qual com o seu sacerdote ou sacerdotisa. Então, nesse contexto, onde os judeus tinham uma estrutura de sacerdócio, onde as religiões em geral têm os seus sacerdotes, que diferença faz lá e cá chamar Jesus de sumo sacerdote? Em primeiro lugar, nós precisamos de um sacerdote. Por que precisamos de um sacerdote? Acabamos de cantar a última música que cantamos. Porque há um abismo intransponível entre nós e Deus. A criação e o Criador. A natureza limitada e aquele que é eterno, infinito. Aquele que é santo e nós, pecadores. Ele é santo, 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 santíssimo. E nós, pecadores, pecadores, pecadores. Não conseguimos chegar à presença dele por nós mesmos. Não conseguimos construir um caminho até ele, a não ser que ele mesmo estabeleça um caminho até nós. Então essa é a lógica do sacerdócio. Só que aí, porque Jesus é o sumo sacerdote? Porque em Jesus, Deus fez algo incrível. O próprio Filho de Deus assumiu a condição de ser o nosso sacerdote. Jesus possui características únicas, diferentes de todos os outros sacerdotes, que vão fazer dele o sacerdote supremo, único. Ele não é apenas um representante de Deus, ele é o próprio Filho de Deus. Ele é Deus que veio ao nosso encontro
Deus que se fez carne e osso. A carta aos Hebreus, ela começa no capítulo 1 dizendo assim: nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha o que ele vai dizer agora. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus é onipresente. Onde é que nós encontramos a expressão exata do ser de Deus? Na pessoa de Jesus. Então, enquanto sacerdote, Jesus nos traz a presença de Deus até nós, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que vem, é o diferencial do Evangelho. Jesus é mais que um representante religioso. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que vem ao seu encontro, que vem ao meu encontro. Agora, se de um lado Jesus traz Deus até o ser humano, Jesus é incrível, porque Ele também faz o inverso. Ele leva o ser humano até Deus. Porque Ele é 100% humano. Ele é o Verbo que se fez carne, humano como eu e você, sem pecado, humano como os outros sacerdotes, ao contrário deles, sem pecado, morreu como outros sacerdotes, mas ao contrário deles, ressuscitou e foi exaltado por Deus. O seu sacerdócio não terminou na morte. Ressuscitou, está exaltado ao lado do Pai, e lá Ele continua para sempre. O ministério de Jesus como sacerdote não termina na cruz. Então, neste exato momento, o Cristo que nós servimos está vivo, ao lado do Pai, atuando para interceder por você e por mim. Por meio de Jesus, podemos então chegar à presença de Deus. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Nós precisamos de Jesus porque nós precisamos de um sacerdote. Precisamos de um caminho para chegarmos à presença do Todo-Poderoso. Hebreus vai dizer que Jesus é o novo e vivo caminho. O único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, disse Jesus. Não há atalhos, irmãos, para chegarmos na presença do Senhor. Não há caminhos alternativos. Só existe um único caminho. Quem é Jesus? Jesus é o sacerdote único e supremo, que torna desnecessário todos os demais sacerdotes, todos que se apresentam como sacerdotes, em todas as religiões. Os sacerdotes, eles representam essa separação entre o mundo espiritual e o ser humano, a distância entre o ser humano e Deus. Por isso, como falamos lá no tabernáculo, no templo, havia o Santo dos Santos, aquele espaço em que somente o sacerdote podia entrar, outros, se entrassem, poderiam morrer. Jesus muda isso. No lugar da separação, existe aproximação. Deus veio ao nosso encontro. No lugar da distância, existe proximidade, porque Ele veio ao nosso encontro como ser humano, e como o ser humano morreu, e como o ser humano ressuscitou, e como o ser humano foi exaltado, e como o ser humano está a nos representar ao lado de Deus Pai. Por isso, no momento da morte de Jesus, os evangelhos registram que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Que véu é esse? É o véu que exatamente marcava essa separação entre a parte comum do templo e o Santo dos Santos. Porque por meio de Cristo, através da morte de Jesus, temos livre acesso à presença de Deus. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? Quer dizer que todas as pessoas, todos nós aqui, todas as pessoas que você conhece,
podem se aproximar da presença do Senhor. E podemos fazer isso sem medo. Podemos fazer isso com confiança que seremos recebidos. O caminho do céu está aberto. E o nome desse caminho é Jesus. Não é o caminho da igreja. É o caminho do santuário celestial, da comunhão com o Criador. Na verdade, o caminho da igreja está aberto porque o caminho do céu está disponível. Essa é a mensagem do Evangelho. Venham todos. Por isso o Evangelho nos desafia a crer e confessar Jesus de Nazaré como Cristo, o ungido de Deus, que morreu e ressuscitou. Ele é o sacerdote designado pelo Criador. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Vai dizer Pedro, lá em Atos 4. Por conta disso, queridos, no nosso entendimento, pastores e líderes da igreja não são tratados como sacerdotes, porque eu não posso fazer por você o que Jesus faz. E mesmo que eu pudesse, Ele faz muito melhor. Jesus é único, Jesus é suficiente. O papel do pastor, da igreja, dos líderes e de todos nós enquanto cristãos é ajudarmos as pessoas a conhecerem Jesus como sacerdote e se beneficiar desse ministério. Curiosamente, uma outra consequência dessa verdade é que em Cristo todos nós somos sacerdotes. Então veja, você dizer que alguns são sacerdotes, aí você está indo contra o Novo Testamento. Mas quando você afirma que todos os que estão em Cristo são sacerdotes, aí você está dentro do Evangelho. Por quê? Porque se o sacerdote é aquele que tem o privilégio de acessar a presença de Deus, em Jesus, todos nós temos esse privilégio. Lá em Apocalipse capítulo 1, vai dizer que Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. Por meio do sangue de Jesus, fomos constituídos todos sacerdotes para servirmos a Deus Pai. Vimos isso na semana passada, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Jesus é a pedra angular de um novo templo, um templo vivo. Nós, discípulos, somos pedras vivas, sacerdócio real do Senhor. Temos repetido isso, irmãos, aqui em nossa igreja algumas vezes. O modelo de igreja que nós buscamos praticar aqui na Igreja das Águas não é um modelo de hierarquia de poderes e cargos. Igrejas que valorizam demais cargos, títulos, funções, acabam fazendo a separação entre sacerdotes e os demais. Uns são muito importantes, uns são mais poderosos. Nós entendemos que o modelo do Novo Testamento não é baseado em algum tipo de hierarquia, em que algumas pessoas têm poderes espirituais e outras não. O sumo sacerdote é Jesus. Nós somos igualmente sacerdotes. Abaixo dele, somos iguais. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é a pedra angular, nós somos pedras vivas. Pastores, presbíteros, líderes não possuem nenhum poder espiritual diferente dos demais cristãos. Naturalmente, pode existir uma diferença de função para melhor organização da comunidade, mas o poder que atua em mim é o mesmo que atua em você. É o poder do Espírito Santo. O ponto aqui não é a gente diminuir a importância do pastor ou dos líderes,
é aumentar a nossa responsabilidade como cristãos. O culto não é um show em que o pastor e os músicos vão oferecer algo para você. Estamos aqui todos para servir ao mesmo pastor. E o nome dele é Jesus de Nazaré, o bom pastor, o nosso sumo sacerdote. Outro ponto interessante é que quando a gente pensa no sacerdócio, lembramos que a função dele era apresentar sacrifícios. As pessoas traziam e o sacerdote apresentava ao Senhor. A pergunta é: qual é o sacrifício que Jesus apresenta como sacerdote, sendo ele o maior de todos? A resposta é que Jesus apresentou a si mesmo como sacrifício por nós. Então, irmãos, aqui a gente está no coração do Evangelho, sabe? Aqui é onde você sente a pulsação da graça de Deus. Aqui é onde tem o cheiro da graça, o perfume da graça, o sabor da graça, o som da graça. É onde a graça de Deus aparece de forma nítida. Veja, em todas as religiões e também no Israel antigo, o sacerdote apresentava o sacrifício de alguém, geralmente um animal. Então a dinâmica do sacrifício tinha a ver com a condição pecaminosa daquele que se aproximava. Então, como pecadores, eles não tinham condições de se apresentar diante do Deus que é santo. Ali, Deus já mostrava, digamos, uma pequena parcela, uma pequena porção de graça, permitindo que aquela pessoa, mesmo não podendo ir à presença de Deus, ela podia apresentar o sacrifício dela através do sacerdote. Era uma espécie de pagamento simbólico pelo pecado. Mas Hebreus vai nos ensinar que todo aquele sistema do Antigo Testamento era uma sombra de algo muito mais especial. Era o provisório para aquilo que realmente é definitivo. Veja o que diz Hebreus no capítulo 9. Vai dizer assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, não por meio do sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. E aí, o autor de Hebreus vai concluir: ora, se o sangue, aquele sangue dos animais, funcionava para purificar os cerimonialmente impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então note, queridos, note a beleza do Evangelho. Jesus é o sumo sacerdote não só por suas qualidades. Ele é o sumo sacerdote não apenas por ser o Filho de Deus que veio do céu, não apenas por ser um ser humano que viveu entre nós sem pecado, mas porque ele apresenta a sua própria vida como sacrifício. E que vida Jesus apresenta? Ao contrário dos antigos sacerdotes, Jesus não tinha pecado. Assim, ele apresenta a Deus uma vida de santidade e obediência perfeitas. Por não ter pecado, ele não buscava o perdão para si. E por ser o próprio Deus, ele tinha condições de receber o juízo e a condenação de todos os nossos pecados. Ele conquista para mim e para você perdão completo. É por isso, irmãos, que você, que eu, que cada um de nós aqui pode se apresentar na presença de Deus. Jesus não pede a você um sacrifício.
Jesus desafia você a crer no sacrifício que Ele fez por você. Preste atenção. Preste bem atenção. O pecado é o obstáculo que nos impede de ter comunhão com Deus. O pecado é o obstáculo que nos afasta das bênçãos do Senhor, que tira a nossa esperança, que deixa o céu fechado para a gente. É a culpa que domina o nosso coração e nos mantém distante do caminho. São as sujeiras, as acusações que nos fazem tropeçar e se afastar do caminho. Erros que dificultam a caminhada. Então, a pergunta que eu tenho para você, e essa pergunta é fundamental: o que está entre você e Deus? 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 Talvez você diga: meu obstáculo são pecados relacionados à minha vida sexual. O Evangelho, por sua vez, vai afirmar: você está errado. Porque entre você e Deus só existe o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez você diga: o que me impede são situações do passado que eu não consigo resolver. O Evangelho diz: você está errado. Porque entre você e Deus só existe o sangue de Jesus. Ou talvez você diga: poxa, a minha dificuldade está na minha família, no que as pessoas vão pensar, vão dizer. Mais uma vez o Evangelho diz: você está errado. Porque entre você e Deus só existe o sacerdócio de Jesus. Talvez você diga: poxa, mas eu não me vejo em condições de atender as demandas da igreja. A resposta do Evangelho, você já sabe. Você está errado. Compreendeu? Não existe nada maior do que o sacrifício de Jesus. Nenhum pecado, nenhum problema, nenhuma dificuldade que você possa apresentar será maior do que o sangue de Jesus Cristo. Por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. É único, é definitivo, é suficiente, não precisa de complemento. Então, essas coisas que nos separam do Senhor acabam sendo mentiras do diabo. Mentiras que muitas vezes determinados crentes repetem. Mentiras que muitas vezes a nossa consciência nos faz enganar. Mas não importa quem diz. A verdade do Evangelho é outra. Pelo sangue de Jesus, você pode ter acesso à presença do Todo-Poderoso. Pelo sangue de Jesus, você tem lugar no povo de Deus. Pelo sacerdócio de Jesus, todos nós, apesar de nossos erros e falhas, somos sacerdotes do Senhor. Agora, quero te chamar a atenção para um aspecto disso. Porque isso não se aplica apenas aos erros do nosso passado. Jesus continua atuando como sacerdote. O sacerdócio dele continua hoje no céu, ao lado do Pai. Está aí no versículo 27. Aliás, no versículo 25 do capítulo 7, vai dizer: Ele vive para sempre, para interceder por nós. É a primeira coisa é a mesma coisa que aparece na primeira carta de João, capítulo 2.
quando ele vai dizer assim: escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Existe uma intercessão contínua, permanente, de Cristo em nosso favor, o que significa que o sacrifício dele por nós continua válido. Os estudiosos entendem que um dos problemas que os destinatários dessa carta enfrentavam era lidar com os pecados após a conversão, após o batismo, após o início da caminhada na igreja. Isto é, alguns acreditavam que depois que entrassem para a igreja e recebessem o perdão de Jesus, eles nunca mais pecariam. Então, entrei para a igreja, fui batizado, tornei membro, participo da ceia, pronto. Meu pecado foi zerado, estou limpo diante de Deus. Só que vem a caminhada, e você sabe qual é a realidade. E aí você tropeça, você cai, aí vem a vergonha, vem a culpa, vem a frustração, a angústia do pecado. E não sabendo lidar com isso, muitos estavam, de fato, tendentes a desistir, retroceder. Esse, irmãos, continua sendo um problema para nós hoje. Para muitos cristãos e igrejas, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o pecado do não cristão. Então, somos muito animados em dizer que Jesus perdoa o pecado de quem está lá fora. Mas depois que a pessoa está na igreja, parece que para alguns o sangue de Jesus não é tão poderoso para perdoar pecados. Ironicamente, parece que alguns cristãos se alegram quando as ovelhas perdidas se arrependem. Mas nós não temos muita paciência para as ovelhas que se perdem. Lutamos para quem está fora entrar no aprisco, mas não fazemos muito esforço quando as ovelhas de dentro acabam se perdendo. Acreditamos no sangue de Jesus, no poder da graça, para salvar os pecadores que estão lá fora. Mas para quem está dentro, aí é outra medida. Não há paciência. Para você, tolerância zero. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é mentira de Satanás. O sangue de Jesus continua sendo poderoso, suficiente. E é por causa dele que nós temos condições de nos manter no caminho. Porque continuaremos pecadores. Por isso ele continua a interceder por nós. Entrar na igreja, se tornar membro de uma igreja, não nos torna isentos do pecado. Ao contrário. Estar na igreja é simplesmente o reconhecimento: eu sou pecador. Então a diferença entre você e quem está lá fora é dupla. Você reconhece que é pecador, ele não. E você reconhece que Jesus é o sacerdote para os seus pecados, e ele não. Os pecados que a gente cometeu ontem, os pecados que a gente cometeu na última semana, as situações que existem na sua vida que você sabe que desagradam ao Senhor, os sentimentos que estão aí, os pensamentos que estão aí, coisas que nos últimos dias e semanas você vem fazendo ou deixando de fazer, situações que você sabe que estão equivocadas, erradas, não é a vontade do Senhor.
essas situações atuam na sua mente para você sair da igreja, para você abandonar o caminho. Talvez seja esse pensamento que esteja no seu coração. Talvez hoje você acordou e pensou assim, poxa, será que eu devo ir para a igreja? Será que eu devo continuar na igreja? Será que a igreja é o lugar para mim? Para gente como eu? A mensagem do Evangelho é: você está errado. Entre você e Deus, entre você e a igreja, entre você e o reino de Deus, existe um sacerdote que ofereceu a vida dele por você. E o sacrifício dele é perfeito, completo, pleno, total, suficiente, eterno. Não há pecado maior que isso. Essa é, irmãos, a mensagem que nós temos para o mundo. Apesar de tudo, com todas as dificuldades, você está aqui para isso. Você está tendo condições de ouvir isso. Mas talvez houve pessoas que hoje acordaram e, por causa do mesmo raciocínio, resolveram não vir ao culto. Talvez haja pessoas ao nosso redor que, por causa do mesmo raciocínio, tenham decidido, nas últimas semanas, não vir mais à igreja. Talvez exista ao nosso redor pessoas que não se achem mais em condições de estar no caminho. E alguns, por não entender direito o Evangelho, estão fora do caminho, mas não se sentem em condições de entrar no caminho. Então, queridos, aí vem o outro lado de toda essa mensagem. Porque se em Cristo somos todos sacerdotes, e se o sacerdote é um representante de Deus, nós somos representantes desse Evangelho, dessa graça, para esse mundo, para essas pessoas. Nós somos os instrumentos de Deus para que elas encontrem um caminho. Nós somos os instrumentos de Deus para ajudar aqueles que estão no caminho a permanecer e os que estão fora a achar e entrar no caminho. Por isso que aqui na nossa igreja nós trabalhamos no nosso DNA a ideia de sermos um time de missionários. Um time de missionários é um time de sacerdotes. Porque entendemos que estamos aqui para servir a Deus e ao outro. Não somos um time de consumidores. Conduzir outros à presença do Senhor. E aí quando a gente fala de sermos um time de missionários, sempre tem um ou outro que se sente um pouco intimidado com a ideia, como se fazer missões simplesmente fosse a gente pregar uma grande pregação por aí afora. E aí tem aqueles que são mais quietos, mais tímidos, que sempre tem nessa parte o desafio. Então, ser missionário é ser sacerdote não é só pregar, também é pregar. Mas é se preocupar com a vida espiritual do outro. É servir ao outro com a graça que você recebe. Então, em primeiro lugar, você tem um compromisso de oração pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Ah, pastor, mas eu não tenho um relacionamento com ninguém. Ore pela pessoa que você nem sabe o nome. Do lado da sua casa mora alguém? Ore para essa pessoa. Você vai para o trabalho de ônibus, tem um motorista nesse ônibus, tem passageiros nesse ônibus. O Uber que você pega tem um motorista. No posto de gasolina que você para tem um frentista.
Na padaria que você compra pão, tem alguém que trabalha? Em outras palavras, existem seres humanos ao seu redor? Ore por essas pessoas intencionalmente. É a sua primeira missão. Orar para que a graça de Deus alcance o coração delas, para que a graça de Deus transforme a vida delas, para que um dia essa terra se encha com a glória de Deus. Isso passa por pessoas. E cada um de nós precisa ser sacerdote junto àqueles que estão ao seu redor. Então ore. Em segundo lugar, haja. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio de entrega pessoal. Jesus não ofereceu outra coisa, ele ofereceu a si mesmo. Então você age como sacerdote quando você abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Então você pode fazer algo em favor do outro. Então não é apenas querer que a pessoa venha à igreja, é abençoá-la. É demonstrar graça, misericórdia, amor, caridade. É não ser indiferente. Quando a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, do sacerdócio do homem no lar, não fala do homem mandar em todo mundo, significa sacrifício. Sacrificar-me pela minha família, sacrificar pela igreja, servir. Ore, haja. E se você tiver oportunidade, fale. Se você tiver oportunidade, fale. Se não tiver oportunidade, Deus vai colocar outra pessoa para falar. Alguém tem que falar. Mas você, em primeiro lugar, precisa ter um compromisso de oração. Para que essas pessoas conheçam o único verdadeiro Deus. Pode ser que Deus use outra pessoa, ou pode ser que Deus use você como usou Filipe, para evangelizar o viajante da Etiópia. Filipe nunca tinha visto aquele camarada, e depois daquele dia, possivelmente, ele nunca mais o viu. Mas ele foi instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Então, querido, eu queria desafiar você a orar nesse momento. Pensando no sacerdócio de Jesus. Diante de tudo isso que nós falamos, em primeiro lugar, queria que você orasse por aquilo que você acha que está impedindo você de estar no caminho. Aquilo que você acha que te impede de estar na igreja. Aquilo que você acha que te impede de estar servindo ao Senhor. Queria que você colocasse isso diante do Senhor nessa hora e dissesse em oração ao Senhor: Jesus é maior. Declare para o seu coração e declare para o Senhor: eu creio que o sangue de Jesus, que o sacerdócio de Jesus é maior do que os meus problemas. Eu creio que a obra de Jesus na cruz é maior do que qualquer coisa que possa tentar me separar da presença do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque os pensamentos, os sentimentos, as questões que têm
drenado essa alegria. Peça ao Senhor, Senhor, que pelo sacerdócio de Jesus eu possa sentir novamente na Tua presença. Jesus é o novo e vivo caminho. E você pode entrar por Ele. Se você chegou aqui se sentindo fora do caminho, Jesus é o caminho. Ele veio ao seu encontro. Se você está no caminho e não se sente em condições de continuar, seja lá o problema que tiver na sua vida, diga para você, para o seu coração, para o seu problema, diga para o Senhor: eu creio que Jesus intercede por mim nesse exato momento. É o que Cristo está fazendo no céu ao lado do Pai. Você ora aqui, mas Cristo ao lado do Pai intercede por você. E o Espírito Santo atua em nossos corações. Se você lembrar daqueles que são seus conhecidos, familiares, amigos, colegas, alvos missionários, gente da igreja, gente que tem enfrentado dificuldade para permanecer no caminho, gente que talvez até deixou o caminho. Ore por essa pessoa nessa hora. Talvez você não saiba como falar, nem o que falar. Mas onde quer que essa pessoa esteja nessa hora, o Espírito Santo pode ministrar no coração dela. Apresente esse nome diante do Senhor. Deus amado e todo-poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo sacerdócio de Jesus. Senhor, essa oração só é possível por causa do sacerdócio de Jesus. Esse culto só é possível por causa do sacerdócio de Jesus. A nossa salvação só é possível. Chamarmos o Senhor de Pai só é possível por causa do sacerdócio de Jesus. Sermos cristãos, sermos igreja, sermos povo do Senhor, só é possível por causa do sacerdócio de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida e obra de Cristo. Senhor, nesse mundo, mesmo depois de recebermos o perdão completo e definitivo de nossos pecados, ainda assim lutamos. Caímos, tropeçamos. O mundo nos desgasta, nós mesmos nos desgastamos. E aquele momento, Senhor, que a gente já não se sente em condições de continuar. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo grave no nosso coração, que não se trata das nossas condições, se trata do que Cristo fez por nós. Então, Senhor, na nossa avaliação estaremos sempre errados, porque nunca teremos condições. Nos melhores e piores momentos, não temos nenhuma condição de estar na Tua presença.
nunca será sobre algo que a gente traga, nunca será sobre algo que a gente faz, nunca será sobre algo que a gente tem. É sempre sobre o que Cristo fez por nós e por aquilo que Ele continua fazendo, porque o sacerdócio dele é eterno. E neste momento, Ele está ao teu lado, intercedendo por nós, porque o sacrifício dele continua válido. E do céu, o sangue de Jesus continua lavando os pecados dos nossos corações. E por meio do Espírito Santo, essa graça nos purifica, nos santifica e nos encoraja a seguirmos em frente como teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre os corações que lutam, Senhor, com pensamentos de desistência, que lutam, Senhor, com sentimentos de desânimo, que lutam, Senhor, com pecados, que lutam, Senhor, com a frieza espiritual. Que nessa hora, Senhor, eles possam olhar de forma fixa para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que os olhos deles, que os nossos olhos, que a nossa atenção esteja em Cristo. E que, Senhor, possamos sentir, experimentar a paz do perdão, a graça do renovo. Vai ao encontro, ó Pai, daqueles que não estão aqui, Senhor, porque não sentiram forças para estar aqui hoje. Aqueles, ó Pai, que já estão desistindo, que já tomaram decisões, que já entregaram os pontos. Que nessa hora, Senhor, o Senhor toque os corações, que o Senhor faça lembrá-los, ó Deus, de que não é sobre eles, sobre a condição deles, sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer, sobre aquilo que eles podem ou não apresentar ao Senhor, é sobre o que Cristo fez por eles. E o sacerdócio de Jesus continua sendo válido também para a vida deles. Nos ajuda, Senhor, a agir como sacerdotes do Senhor, dentro e fora da igreja. Gente que ajuda outros a chegarem à Tua presença. Gente que ajuda outros a experimentarem da Tua graça. Gente que ajuda outros a se beneficiar do sacerdócio de Jesus. Que sejamos de fato uma comunidade de sacerdotes para a glória do Senhor, em nome do Teu Filho. Amém.